E as criptomoedas despencam hoje após a corretora Bybit sofrer o maior hack da história das criptomoedas. Eles estão precisando pegar criptomoedas emprestadas para cobrir os saques. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia de queda. Também vou estar atualizando a situação do mercado americano, que está caindo forte hoje, após notícias recentes apontarem para o risco de estagflação nos Estados Unidos. Vou estar falando disso, vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais altcoins que estão caindo forte hoje. Também estarei falando nesse vídeo sobre a situação da Bybit, comentar sobre o que está acontecendo, vou estar detalhando tudo isso. Mas antes de continuar, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário, porque você sabe que na maioria das vezes eu respondo todos os comentários, vou responder todo mundo. Se tiverem dúvidas, pode deixar aí embaixo, tá? E se vocês querem receber notícias em primeira mão, ficar sabendo do que está acontecendo no mercado de criptomoedas antes que isso saia nos outros portais de notícias, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, o link vai estar fixado no topo dos comentários. Por ele você recebe as informações em primeira mão. E se você ainda não tem conta na corretora Coinex, pessoal, diversifique, não fique deixando tudo em uma única corretora. Tá? A melhor forma de você evitar de passar por problemas com corretoras e perder todo o seu dinheiro numa corretora é diversificar o dinheiro que você opera, colocar em algumas corretoras. E a Coinex é uma excelente opção, ela tem mercados de futuros, tá? Para quem gosta de fazer operações de trading em futuros, ela tem mercado spot com muitas moedas disponíveis, tá? Ela disponibiliza também a negociação de pré-tokens, ou seja, você pode ir à frente de todo mundo, tá? Você pode, antes da listagem de um token, antes de um token ser lançado, você pode negociar ele e depois liquidar isso em USDT, tá? A corretora inova bastante, ela tem produtos aí de mineração, você consegue fazer mineração dentro da própria corretora, ela frequentemente lança airdrops no mercado, tá? Ela tem alguns bônus para depósito, enfim, tem várias coisas legais aqui na Coinex que vocês podem conhecer, tá? Não exige KYC, vou deixar o link aí junto com o link do canal no Telegram fixado no topo dos comentários. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Meus amigos, o Bitcoin quase bateu o alvo daquele ombro cabeça-ombro invertido que a gente tinha desenhado nos últimos dias, tá? Como eu vinha falando com vocês, nos últimos dias o Bitcoin parecia estar formando um ombro cabeça-ombro invertido no gráfico de uma hora com alvo na região dos $100, né? 99.900 eu arredondei para 100, mas infelizmente ele chegou somente até os 99.500, tá? Que era a região em que a gente tinha liquidez, que daqui a pouco eu já vou falar na análise de sentimento, e o Bitcoin caiu forte, tá? Essa queda, pessoal, ela não foi motivada hoje por um motivo gráfico, tá? Não foi previsível olhando apenas o gráfico. Por quê? Essa queda aconteceu porque a corretora Bybit sofreu o maior hack da história do mercado de criptomoedas. Eu vou explicar detalhe por detalhe no final desse vídeo, mas pessoal, olhando aqui em termos de gráfico, eu não consigo ver um padrão para o Bitcoin agora. O Bitcoin chegou a cair para a região dos 94.700, provavelmente assustou muita gente que estava fazendo trade, tá? E agora eu não consigo no gráfico de uma hora ver um padrão para o Bitcoin, tá? Para mim o Bitcoin, apesar da queda e da subida dos últimos dias, ele segue andando de lado nessa região em que ele já está aí desde o início de fevereiro, essa região aqui entre os 100 e os 94, tá? O Bitcoin tem andado de lado nesse range aqui, e quando ele chega no topo, ele normalmente cai. Quando ele chega aqui no fundo desse range, ele normalmente sobe como ele fez nas outras vezes, tá? Então, em termos de gráfico, nos tempos gráficos maiores a gente não tem mudança. Quando a gente vai aqui para o gráfico diário, por exemplo, apesar da queda e da subida dos últimos dias, a gente está também dentro de uma lateralização em um range ali entre os 90 e os 108, enquanto o Bitcoin não romper ou os 90 para baixo ou não romper os 108 para cima, a gente fica na mesma, tá? A gente fica aí dentro desse range que o Bitcoin vem desde novembro, andando de lado na região entre 90 e 108. Enquanto ele não sair disso, é difícil a gente ter um padrão, tá? Se ele romper para baixo os 90 nos próximos dias, aí sim a gente vai ter um padrão conhecido como topo duplo, com alvo na região de aproximadamente $77. Já se ele romper para cima essa região, no caso romper os 108 para cima, ele vai estar formando um retângulo de alta e poderá subir até a região dos 120. No momento ele não fez nenhum, tá? Apesar de tudo isso, ele continua ali entre os 108 e 90, sem grandes mudanças aí em termos de gráfico, tá? E meus amigos, a gente não pode deixar de olhar
para o que está acontecendo com o mercado americano hoje. Hoje está sendo um dia tenso para as bolsas americanas, meus amigos. SP500 despencando, caindo 1,6%, que é uma queda grande para o SP500, que é um índice que representa as 500 maiores empresas em valor de mercado dos Estados Unidos. Hoje o dia começou até calmo nos mercados americanos, pessoal. Começou com as ações chinesas subindo, tá? Inclusive a ação da Alibaba subindo após as notícias aí de que o Donald Trump pode entrar em um acordo com o Xi Jinping, né? E as ações da Alibaba tiveram um dia de alta forte, tá? Depois, e com isso, né, também você teve um fluxo de capital estrangeiro indo dos Estados Unidos para a China, Alemanha e Japão, tá? Já que as últimas conversas aí envolvendo Donald Trump e Putin estão falando em terminar o conflito na Ucrânia, e caso isso aconteça, isso é bom para a Europa, que veio sofrendo bastante com a inflação por causa do aumento do preço do gás desde que o conflito começou, e isso aí fez muito dinheiro sair aí dos Estados Unidos e ir para esses outros países. Então isso acabou ajudando, tá? E a estratégia do governo chinês também de reaproximação com empresários, ela tá ajudando também a gente a ter essa subida aí nas ações da Alibaba, que é uma empresa chinesa relevante, tá? E, meus amigos, a gente também teve hoje o mercado amanhecendo bastante assustado com dados do Japão de ontem, tá? Ontem, meus amigos, o Japão registrou uma inflação de 4%, tá? O CPI nacional do Japão na base anual ficou em 4%. O núcleo, a expectativa é que ele fosse divulgado em 3,1% ontem e veio 3,2%. A inflação no Japão está acelerando muito rápido e isso é perigoso para o mercado financeiro global como um todo, porque o Japão é o maior provedor internacional de liquidez. Como as taxas de juros eram baixas no Japão até 2023, eram negativas, né? Você perdia dinheiro se você deixasse no banco. Os investidores japoneses pegavam dinheiro emprestado no Japão e investiam principalmente nos Estados Unidos, nas big techs como Nvidia, empresas do Nasdaq que estavam crescendo bastante, e isso estava criando basicamente uma bolha no mercado financeiro. Só que com essa situação da inflação subindo no Japão, como veio ontem, os investidores começam a olhar e ficar com medo, e falam, olha, o Japão vai ter que subir muito os juros. Se eles começarem a subir muito, esse dinheiro vai sair dos Estados Unidos. Inclusive, isso é uma das coisas que está causando a queda nas bolsas americanas hoje, esse dado de inflação de ontem, e isso é um sinal de perigo, tá? Então, vocês já sabem, a inflação veio acima do esperado ontem no Japão, é um sinal de alerta, risco de subida de juros no Japão. Lembrando que nesta semana a gente já teve também dados de inflação do Canadá e do Reino Unido que surpreenderam. Na semana passada a gente teve dados de inflação do próprio Estados Unidos que vieram acima da expectativa. E, meus amigos, existe um risco muito sério para o mercado financeiro agora, tá? Porque se o Fed não cortar os juros por conta da inflação, né, se ele mantiver os juros elevados porque a inflação está subindo, o mercado financeiro pode acabar corrigindo, tá? Lembrem-se que as bolsas americanas estão na máxima histórica, tá? Então qualquer coisa que faça os investidores começarem a vender para liquidar seus ativos e colocar na renda fixa pode causar um cataclisma no mercado. Então é só um alerta que eu vejo, e eu acho que o mercado como um todo está vendo isso. Talvez por isso o mercado americano esteja caindo hoje, tá? O capital está saindo dos Estados Unidos, indo para o Japão por causa da expectativa de juros mais altos, e indo para a China por causa da expectativa de que o governo chinês vai ser mais amigável com os empresários e que também pode haver um acordo comercial entre o Trump e o Xi Jinping, um acordo comercial entre China e Estados Unidos que pode acabar beneficiando o mercado financeiro chinês, menos incertezas para a economia chinesa. A gente consegue ver isso inclusive aqui pelo DXY, pessoal, que caiu nos últimos dias forte, né? A gente também teve as 7 magníficas, a Nvidia, essas empresas aí perdendo valor de mercado nos últimos dias, e esse dinheiro aí indo para mercados que são mais baratos, né? Bolsas que estão muito descontadas, como a da Europa, que sofreu bastante com esse conflito que tem durado por vários anos, né? E, meus amigos, também apareceram preocupações relacionadas ao consumo nos Estados Unidos, porque hoje a gente teve alguns dados macroeconômicos que vieram bastante preocupantes, tá? Ontem a gente teve o balanço do Walmart, pessoal. Ele veio até bem acima, não bem acima, mas veio um pouco acima da expectativa, mas ele preocupou em relação ao consumo, porque
o guidance, né, que é aquelas informações que eles dão ali de projeções futuras de faturamento da rede Walmart, ele decepcionou os investidores. Isso fez a Walmart cair no pré-mercado, tá? E os investidores começaram a ficar preocupados. Será que o consumo está desacelerando nos Estados Unidos? A gente também teve uma queda aí nos bancos dos Estados Unidos nos últimos dias, por causa de alguns receios com questões de crédito, risco de insolvência, coisas do tipo, tá? E sinais aí até de esgotamento da poupança dos americanos, né? Enfim, são sinais preocupantes para os mercados, principalmente financeiro dos Estados Unidos. E como se não bastasse o mercado já começando o dia de mau humor, meus amigos, hoje a gente teve o PMI dos Estados Unidos, né? 2 PMIs importantes, tá? Mais importantes de todos, né? O PMI do setor de serviços, que foi divulgado às 11h45 da manhã. A expectativa dele era de que a gente tivesse aí um crescimento no PMI do setor de serviços de 52,9 para 53 em fevereiro. O que aconteceu? Ele veio 49,7. Para quem não conhece esse indicador PMI, quando ele está acima de 50, ele mostra expansão. Quando ele está abaixo de 50, ele mostra contração. Tá? E aqui ele veio abaixo de 50. Ele não só veio abaixo dos 53, que era a expectativa, ele veio abaixo de 50, mostrando que o setor de serviços dos Estados Unidos desacelerou com muita força no mês de fevereiro, o que é um sinal de preocupação, pessoal. 70% do PIB americano é setor de serviço. O PMI do setor de serviço entrou em uma região contracionista, é um sinal de alerta para os investidores, tá? Então, isso aí pode estar mostrando aí que a confiança do consumidor nos Estados Unidos, ela está desacelerando também, tá? Inclusive, a gente teve um dado de confiança do consumidor, se eu não me engano, foi na semana passada, né? Foi na semana passada, não foi hoje, tá? Tô me confundindo aqui, mas a gente tá aí em uma situação em que a expectativa de inflação está subindo por causa das políticas macroeconômicas de deportação de imigrantes, taxação de países parceiros comerciais dos Estados Unidos, enquanto que há sinais de enfraquecimento da atividade econômica. A gente pode entrar no cenário conhecido como estagflação nos Estados Unidos, que é quando você tem a economia entrando numa recessão, o desemprego aumentando, as pessoas perdendo renda e, ao mesmo tempo, o preço dos produtos subindo, que é quando você tem inflação. A gente até consegue ver aqui, pessoal, nos gráficos aqui de rendimentos do Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, que hoje teve uma queda de 1,77, uma queda forte nos rendimentos, que sinaliza que os investidores estão começando a acreditar que a economia vai desacelerar e o Fed vai ter que cortar juros, tá? Só que os investidores estão ignorando aqui esse risco da inflação e da estagflação que pode ocorrer, que pode ser um cenário pior do que uma simples recessão, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse cenário é perigoso aqui para o carry trading, tá? Do dinheiro que saiu aí nos últimos anos do Japão para os Estados Unidos e agora pode começar a voltar. E em resumo, a gente teve essa queda no mercado americano hoje, principalmente por causa desse PMI, que foi o pior dos últimos 17 meses, mostrando aí uma contração forte na economia americana, no setor de serviços, que é o maior setor, tá? A gente também teve esse guidance do Walmart que gerou medo, a queda dos 4% dos bancos ontem também, que também está gerando medo, né? Existe o medo agora da inflação, que ainda não está precificado, na minha opinião, mas o mercado pode começar a discutir isso em breve. E, meus amigos, na semana que vem a gente vai saber tudo isso, tá? Porque na semana que vem a gente vai ter a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se corta juros ou não. Na semana também a gente vai ter a confiança do consumidor de fevereiro e a gente vai saber se esse guidance do Walmart aí está certo ou não. Semana que vem vai ser uma semana muito importante para confirmar aí se a gente está indo para esse cenário de estagflação. Em termos de análise de sentimento das criptomoedas, meus amigos, tivemos um dia aí tenso, tá? Porque a gente teve o long short ratio subindo repentinamente hoje. A gente teve uma subida aqui no caso da corretora Binance, um aumento na quantidade de pessoas apostando na alta em relação à quantidade de pessoas apostando na baixa. Ele foi para mais de 2, que já é um nível um pouco preocupante, tá? Ao mesmo tempo, o Open Interest subiu e a taxa de funding subiu. Ou seja, à medida em que o mercado começou a cair por causa das notícias da Bybit, a galera foi abrir mais posições alavancadas no Bitcoin. E vocês sabem que as baleias normalmente jogam o mercado contra a maioria. Então isso aqui é um sinal de alerta, tá? Sinal de que a gente pode ter uma queda porque a maioria está apostando na alta nas últimas horas.
Indo aqui para o Liquidation Rich Map, a gente consegue ver os pontos aí onde esse pessoal que está apostando na alta tem a liquidação, né? E para começar, tá, pessoal, eu vim alertando ontem que a gente tinha bastante liquidez na região dos 99, né? E o Bitcoin foi lá e buscou essa liquidez na subida e logo em seguida, coincidentemente, veio o hack da Bybit, logo depois do Bitcoin pegar aquela liquidez que estava ali acima, né? Mas enfim, observações aí desse mercado maluco. E a gente vê, pessoal, que depois surgiu muita liquidez lá na região dos 99.700 acima aqui, tá? A gente vê um ponto amarelo após as notícias da Bybit sendo hackeada, né? Isso acontece porque provavelmente algumas pessoas grandes ficaram sabendo primeiro, viram aquilo ali e começaram a apostar na queda do Bitcoin, abrindo posições shorts no mercado futuro, por isso que surgiu tanta liquidez de uma vez aqui, tá? Mas acabou que o Bitcoin caiu e foi buscar a liquidez desse pessoal que estava apostando na alta durante o dia. Ali na região dos 96.500 a gente tinha bastante liquidez, ele foi lá e buscou. Depois ele buscou a liquidez ali na região dos 94.900 e ainda tem um pouco mais de liquidez abaixo. Só que cuidado, tá? Quem estiver pensando em abrir posição short agora, deve prestar muita atenção. Porque o ponto é que a gente tem mais liquidez agora, segundo a estimativa do Liquidation Rich Map da HighBlock, é na região de 99.700, tá? Então atenção, porque pode ser que nas próximas horas ou dias aí o Bitcoin surpreenda de novo e volte lá em cima para pegar o dinheiro desse pessoal que está apostando na queda. A gente não pode deixar de analisar o gráfico das principais criptomoedas do mercado, pessoal, começando como sempre pela Ethereum, que está caindo 4,30 hoje. A Ethereum, enfim, tinha conseguido hoje, pessoal, nas últimas horas aí, romper para cima aquele ombro, cabeça, ombro invertido com o alvo lá na região dos 2.800, ela chegou perto do alvo, mas aí veio a notícia da Bybit, e lembrando, pessoal, a Ethereum foi mais afetada por essa notícia da Bybit, porque o hack ele roubou principalmente a criptomoeda Ethereum, tá? Então, isso daí foi uma situação bastante ruim para a Ethereum, tá? Isso aí fez os investidores provavelmente terem que liquidar Ethereum na Bybit, pois muitas pessoas não estavam conseguindo sacar Ethereum da Bybit hoje, depois dessa notícia, porque todo mundo tentou sacar ao mesmo tempo, e aí muitos investidores acabam tendo que trocar Ethereum por outras criptomoedas, principalmente por USDT, né, ou dólar, ou stablecoin, para transferir para outra corretora, tá? Então muita gente acaba fazendo isso, isso faz o preço cair por causa das liquidações, mas a gente não tem um padrão gráfico novo aqui. O que eu posso dizer para vocês agora em relação a Ethereum é que ela parece ter voltado para a região de suporte dos 2.600, tá? Essa região aqui dos 2.600, desde o dia 4 de fevereiro, ela vem sendo um suporte. Se ela romper isso aqui para baixo, aí a coisa complica. Mas por enquanto não está com muita cara de que vai romper, porque a gente vê que ao longo dessa queda o volume de negociação ele foi caindo, né? Ou seja, o pessoal que queria vender, vendeu lá no início e agora está tendo menor interesse por venda, uma menor pressão vendedora, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, que está sofrendo bastante. Baleias estão movimentando grandes quantidades de Solana, tá? Se você quer saber mais sobre isso, siga o canal no Telegram, porque eu postei lá isso hoje, tá? Indo aqui para o gráfico da Solana, meus amigos, o que eu vejo aqui é que ela rompeu para baixo nas últimas horas, um triângulo descendente, o padrão que normalmente indica queda, continuação de uma tendência de baixa. Na verdade não foi nas últimas horas, foi nos últimos dias, tá? O alvo desse triângulo descendente está lá nos $150, então eu vejo uma grande chance da Solana cair nos $150. Lembrando que daqui a alguns dias, daqui a 9 dias, dia 1º de março, a gente vai ter um grande desbloqueio de tokens Sol, de tokens Solana da FTX State. A FTX ainda está liquidando o patrimônio, as criptomoedas, para pagar as pessoas que perderam dinheiro lá, e a Solana é uma das criptomoedas que eles mais tinham, tá? Então, esse pode ser um dos fatores por trás aí da queda da Solana nos últimos dias, e o gráfico está indicando que essa queda ela tem como principal alvo o 150, como eu já mencionei agora há pouco, tá? BNB, a corretora da Binance, está caindo 2% hoje, caindo menos até do que o próprio Bitcoin, tá? Tainan, por que a BNB tá assim, né? Primeiro que a BNB, o gráfico dela tá bem parado na mesma região, tem muito tempo, tem meses, né, que ela não sai dessa faixa dos 600 e poucos. Às vezes vai um pouco abaixo, um pouco acima, mas ela sempre fica nessa faixa. E a BNB pode estar se beneficiando, uma vez que a Binance ela é uma das maiores concorrentes da Bybit, é a maior concorrente, na verdade. E isso pode estar fazendo a Binance receber uma grande quantidade de depósitos hoje, tá? Assim como aconteceu quando a FTX quebrou, tá? Porque os investidores olham e falam, poxa, a Bybit tá perigoso deixar o dinheiro lá, vou mandar para onde? Vou mandar para a Binance, tá? Então,
a Binance acaba se beneficiando dessa situação toda, tá? XRP tá em queda forte hoje, mais de 5% de queda, tá? Temos que ficar de olho aqui, pessoal, na região dos 2,46. A XRP não pode romper para baixo, tá? Ela tinha formado um topinho duplo ontem, rompeu para baixo, já bateu o alvo, mas agora ela chegou numa região aí de suporte, tá? Não consigo identificar padrões gráficos aí muito convincentes. Dogecoin também caindo hoje, ela não conseguiu formar aquele ombro cabeça ombro invertido, tá? E ela foi aqui abaixo da região de suporte, a gente vai ter que ver onde ela vai fechar. Ela não pode fechar abaixo dos 23 centavos, senão vai ser um sinal ruim para Dogecoin, tá? Outra moeda importante, pessoal, Tron também está caindo aí mais de 3% hoje, tá? Mas é uma queda aí que ela está dentro da região dos últimos dias, sem padrões gráficos novos. ADA Cardano, meus amigos, ADA Cardano também está caindo hoje, tá? Mas sem padrões gráficos novos em relação aos últimos dias. E lembrando que a Cardano está prestes a formar aqui, novamente, ela está prestes a confirmar um topo duplo com alvo na região de aproximadamente, vamos ver aqui, região de aproximadamente 50 centavos. Ela já chegou, já dá para considerar que ela já bateu esse alvo aí naquele dia 3 de fevereiro, quando o mercado caiu forte, tá? Mas de qualquer forma, o gráfico dela aí não tá muito legal, tá? Tá um gráfico com uma cara de queda, muito mais cara de queda do que de alta, tá? Tom, moeda do Telegram, caindo hoje, o alvo dela tá na região dos 3,34. AVAX, meus amigos, cuidado com a AVAX, porque se a AVAX romper isso aqui para baixo, esse triângulo descendente, ela pode cair até a região dos 19 dólares, tá? Então fiquem de olho, porque ela tá na beirada aqui, se ela romper essa região dos 23, a coisa complica, tá? AVE, pessoal, AVE também começou a romper o ombro, cabeça, ombro invertido ontem, o mercado todo animado, aí vem essa situação da Bybit e joga a AVE para a região dos 240 dólares novamente, tá? Mas ela tá andando de lado, ela não perdeu o suporte e segue aí estagnada nessa faixa de preço, como já vinha acontecendo nos últimos dias. Pendle também caindo hoje, depois de bater o alvo do ombro, cabeça, ombro invertido ontem, né? E agora sem padrões gráficos novos para Pendle por enquanto, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de falar, a NIR, pessoal. O gráfico da NIR também está caindo hoje, tá? E a situação da NIR já tá uma situação difícil, né? Mas ela ainda está conseguindo se manter na região de suporte acima dos 3 dólares, tá? Sem padrões gráficos novos. SUI também está caindo hoje, tá? Mas apesar dessa queda aí, ela ainda não confirmou aquele ombro, cabeça, ombro maior. Se a SUI vier a romper para baixo, a região dos 2,80, ela vai formar um ombro, cabeça, ombro com alvo em 1,60. Ainda não aconteceu, tá? E, pessoal, vamos falar da situação da Bybit, né? Porque é a situação que assustou muita gente hoje. E, pessoal, sobre a situação da Bybit, tá? O que aconteceu? Tudo começou hoje ali na parte da manhã, por volta das 11h30 da manhã, quando apareceu esse alerta de que uma grande quantidade de tokens Ethereum, 401 mil aproximadamente tokens Ethereum, aproximadamente 1,13 bilhões de dólares foram transferidos da corretora Bybit para uma carteira desconhecida, tá? Nisso aí o mercado ficou meio atento, né? Olhou e falou, que estranho, o que será que está acontecendo? Tem alguma baleia transferindo esse dinheiro de lá, né? E aí começaram a ter algumas conversas suspeitas aí no Telegram, né, no X, nas redes sociais, de que a Bybit poderia estar sendo hackeada, né? Já que a quantidade de Ethereum da Bybit diminuiu de uma hora para outra, tá? E aí, por volta da meio-dia, o CEO da Bybit apareceu no Twitter e confirmou, tá? Por volta de meio-dia e meia, ele apareceu e confirmou que a carteira fria da Bybit de Ethereum teve uma transferência e de que ela havia sido atacada, de que a Bybit havia sofrido um ataque hacker, tá? Logo em seguida, ele fez um outro post dizendo que todas as carteiras frias da Bybit estavam bem, tá? Que esse hacker foi só na carteira da Ethereum, tá? Então, os saques estavam normais, ele disse, e muitas pessoas ainda estavam conseguindo sacar naquela hora, né? Quando as notícias começaram a aparecer. E logo após isso, pessoal, ali por volta das 1h05 da tarde, apareceu uma notícia de que aproximadamente 560 milhões de dólares em Tether, o USDT, pela rede da Tron, foram transferidos de uma carteira desconhecida para a Bybit, tá? Possivelmente para fornecer liquidez à Bybit, porque mais tarde foi possível ver que esse saldo ele foi transferido para uma carteira quente, né? Uma carteira online da Bybit, provavelmente aí para cobrir os saques, porque muitas pessoas começaram a ficar com medo de a Bybit quebrar,
e nunca se sabe, e começaram a sacar em massa, o que fez com que a gente tivesse aí eles tivessem que transferir dinheiro para lá para manter a liquidez e para a corretora não conseguir não honrar os saques, né? Eu acredito que seja isso, essa transferência que chamou a atenção do mercado na hora. Ali por volta das 13h17 da tarde, eu postei lá no grupo, no nosso canal do Telegram, que os hackers começaram a distribuir os Ethereums e os outros tokens roubados em algumas carteiras. Eu até postei as carteiras lá, naquela hora eram aproximadamente 39 carteiras, tá? E aí a coisa ficou um pouco assustadora, né? Os investidores começaram a olhar e ficar com medo e falaram, nossa, a coisa vai ser feia, não sabemos o que vai acontecer. Mas na mesma hora o CEO da Bybit apareceu e disse que a Bybit está solvente, que mesmo com essas perdas que o hacker fez hoje, eles têm todos os ativos dos clientes, um para um, tá? Eles têm como cobrir as perdas que ocorreram hoje, que foi o maior hack da história recente das criptomoedas em corretoras, pessoal. E depois disso aí, o CEO da Bybit fez uma live no Twitter, né, falando sobre a situação. Inclusive, eu acompanhei essa live para ver do que ele iria falar, tá? Se a gente ia ter alguma informação relevante lá. E ele admitiu que a Bybit ela sofreu o ataque, né, de hacker que conseguiram sacar grandes quantidades da corretora, tá? E ele falou que mesmo que estejam enfrentando uma corrida aos saques, né, que os investidores estejam ali tentando sacar em massa, não tem problemas, que eles têm os tokens dos investidores suficientes para cobrir os saques, tá? Isso aí foi falas dele, tá? E ele falou também nessa live, pessoal, uma coisa importante, tá? Ele disse que a Bybit está pegando empréstimo para cobrir esses saques, tá? Ele admitiu isso. Ele disse que eles não vão comprar Ethereum, tá? Eles não vão trocar o USDT ou outro token por Ethereum para cobrir os saques, eles vão pegar emprestados, tá? E ali, na mesma hora da live, começou a haver problemas nos saques de Ethereum e o CEO da Bybit, inclusive, falou durante a live que vai ser difícil para todo mundo conseguir sacar Ethereum agora, porque tá todo mundo tentando sacar, a rede tá congestionada e acaba ficando aí um pouco difícil, tá? Depois disso, pessoal, ali por volta das 17 horas da tarde, a gente teve uma notícia aí que também o mercado ficou de olho, que foi uma grande transação aí envolvendo Ethereum, tá? A corretora BitGet, que é uma das grandes corretoras do mercado, transferiu aproximadamente 39.999 tokens Ethereum para a carteira da Bybit, para uma carteira fria da Bybit, tá? Provavelmente eles fizeram isso aí para reforçar a liquidez da Bybit, para que a Bybit consiga cobrir os saques que estão acontecendo e para evitar que a corretora quebre, tá, pessoal? Não vou dizer que vai quebrar, mas para evitar que ocorra deles não conseguirem honrar o saque e os investidores começarem a ficarem apavorados, né? Como já aconteceu outras vezes, como, por exemplo, quando a FTX quebrou lá no passado, tá? E, meus amigos, depois disso a gente teve algumas informações aí a respeito desse evento, tá? Agora, no final da tarde, inclusive, a Arcam, né, que é uma plataforma de análise on-chain que oferece vários indicadores, ela fez uma publicação, tá? Últimas notícias, recompensa de hack de 1 bilhão da Bybit resolvida por eu acho que ZashXBT, eu não sei como se fala, tá? Esse perfil aqui. Às 19 horas no horário de Londres de hoje, 19h09, a ZecBTC apresentou a prova definitiva de que o ataque foi realizado pelo grupo Lazarus, que é um grupo de hackers da Coreia do Norte, se eu não me engano, tá? E isso incluiu uma análise detalhada das transações, testes de teste, né, e carteiras conectadas usadas antes da exploração, tá? E aí eles fizeram ali uma análise de todos os eventos e até compararam, pessoal. Tinha algumas pessoas nas redes sociais hoje comparando com o hacker da Radiant Capital, que aconteceu lá em outubro de 2024, no ano passado, tá? Nesse hacker, houve um roubo ali de aproximadamente 50 milhões de dólares no ano passado. Foi extremamente sofisticado. Eles exploraram falhas de assinatura nas carteiras múltiplas da Radiant Capital
E na época eles fizeram isso hackeando os dispositivos, né? Se eu não me engano, computadores que os desenvolvedores da Radiant Capital utilizavam, tá? E aí eles usaram uma hard wallet, tipo a Ledger, a Trezor, e estavam usaram essas carteiras que estavam distribuídas em diferentes países, tá? Eles usaram na época uma espécie de vírus ali para modificar a assinatura das transações, e os invasores eles não alteraram diretamente os contratos inteligentes, o que dificultou bastante a detecção do ataque na época. Então meio que eles invadiram os dispositivos dos desenvolvedores para assinar as transações e autorizar as transações. E na época os desenvolvedores demoraram para entender o que estava acontecendo. As transações pareciam normais, né? Quando os desenvolvedores assinavam as transações durante um ajuste de emissão de recompensas, na verdade eles estavam aprovando as transferências para os hackers, para as carteiras dos hackers, né? Que desviavam os fundos e lavavam o dinheiro através de misturas, né? Eles faziam isso como eles fizeram hoje, mandam para várias carteiras, várias corretoras descentralizadas e vão trocando por outras criptomoedas para não serem rastreados, tá? E as suspeitas de que esse ataque era feito por esse grupo de norte-coreanos, ela veio porque foi bastante parecido, tá? O da Radiant Capital, que aconteceu em 2024, ele teve, inclusive, essa questão da exploração das múltiplas assinaturas, né, da multisig. E o de hoje também teve algo parecido, tá? Houve manipulação da interface de assinatura da carteira fria, que fazia com que o sistema acreditasse que eles estavam fazendo transferências normais quando não estavam transferindo para os hackers, né? E na época da Radiant Capital, eles usaram vírus de computador que eles jogaram para os desenvolvedores, e nessa eles usaram aí a exploração avançada da lógica das transações. E, pessoal, eles fizeram a mesma coisa, tá? Eles também usaram endereços de transações legítimos quando, na verdade, estava transferindo para outras carteiras. E da mesma forma, pessoal, que quando ocorreu a ocasião da Radiant Capital, as suspeitas não foram levantadas no início, tá? Como eu mostrei para vocês, primeiro houve algumas informações ali de que grandes quantidades de Ethereum estavam sendo sacadas da Bybit, mas ninguém percebeu. Foi mais de uma hora até todo mundo perceber que se tratava de um hacker, tá? Somente após movimentar mais de $1 bilhão que todo mundo começou a olhar para entender o que estava acontecendo. E as suspeitas de que se tratava desse Lazarus Group é porque eles são conhecidos por esses ataques altamente complexos, tá? Altamente bem planejados. Eles já roubaram bilhões de dólares em criptomoedas nos últimos anos. Eles foram responsáveis pelo hack da Ronin Network e também pelo hack da Harmony, que foi mais de 100 milhões. O hack da Ronin Network foi de mais de 600 milhões de dólares, tá? E esses ataques deles, geralmente, eles são sofisticados, né? Eles usam malwares, vírus, infiltração, eles já usaram phishing, tá? E eles geralmente comprometem até mesmo as hard wallets, eles já conseguiram fazer essas coisas, eles manipulam a interface de assinatura, né? Esse tipo de ataque não é uma coisa comum, não é uma coisa simples que qualquer hacker faz, não, tá? Isso aí exige um conhecimento muito profundo de carteiras multisig, tem que entender como funciona todo aquele sistema, tá? E eles também sempre fizeram essa lavagem de dinheiro, né? Os fundos roubados da Bybit, por exemplo, começaram a ser movimentados na mesma hora, para diversos endereços, tá? E isso aí bate com o padrão que eles fizeram nos outros ataques, né? Eles normalmente utilizam esses mixes como o Tornado Cash ou corretoras descentralizadas para dificultar o rastreamento, tá? Porque nas corretoras centralizadas eles podem ter as contas bloqueadas e o saldo pode ser recuperado. Inclusive, pessoal, há relatórios recentes aí, tanto dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, serviços de inteligência dos Estados Unidos e da ONU, afirmando que os norte-coreanos, como esse grupo Lazarus Grupo, eles normalmente financiam essa atividade. O governo da Coreia do Norte está por trás dessa atividade. Eles roubam criptomoedas para financiar o programa de desenvolvimento de armas nucleares da Coreia do Norte, tá? Então, o hack da Bybit pode ter sido uma operação da Coreia do Norte para levantar fundos para seguir com os programas do regime, né? Então,
É isso aí que vocês viram, tá? O dia foi complexo, os impactos e as notícias ainda vão chegar, tá? Mas aparentemente está tudo normal, tá? O problema foi mais para saques na Ethereum. Qualquer novidade eu estarei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana. Até mais, tchau!